palavra bem-aventurado quer dizer felizes. Felizes são aqueles que não andam segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Amada igreja, cuidado com quem te aconselha, ou cuidado com quem você vai conversar os teus problemas. É muito perigoso quando você procura uma pessoa para pedir um conselho, e esta pessoa, ela precisa de muito mais conselho do que você. Cuidado com o que você ouve. Não só o que você ouve, mas também o que você fala. Porque tudo aquilo que nós projetamos, ou tudo aquilo que nós ouvimos, falamos e ouvimos, isso pode ter duras consequências em nossa vida. Até o que você ouve, tem que ter muito cuidado com palavras que ela vem recheada de venenos, palavras peçonhentas. E o que o Salmos capítulo 1 versículo está dizendo, é alertando o seu povo: felizes são aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Muito cuidado. O que é uma pessoa ímpia? Toda pessoa que vive na prática da impiedade, aquela pessoa que não teve um encontro com o Senhor, não passou por um processo de um novo nascimento, a pessoa que vive mergulhada, amada igreja, no pecado. Cuidado com o que você fala com essas pessoas. Cuidado com o que você ouve. Há vida nas palavras, amada igreja. Há vida nas palavras. Quando nós recebemos um novo nascimento, ou passamos pelo processo do novo nascimento, Deus não nos deu uma boca só para comer. Deus nos deu uma boca como instrumento de bênção. E há palavras latentes, palavras escondidas. E Deus nos deu o Espírito Santo, amada igreja, para nos ajudar. Há vida nas palavras, como também a morte nas palavras. Cuidado com o que você projeta, porque aquilo que você projeta, amada igreja, isso pode definir o seu futuro, destruir os teus sonhos, acabar com os seus projetos. Apenas uma palavra. A dificuldade que a igreja nos dias de hoje tem é de entender, amada igreja, o peso da palavra. Porque nós somos fruto daquilo que nós falamos, daquilo que sai da tua boca, igreja. A Bíblia diz que nós iremos colher aquilo que sai da nossa boca. A palavra é uma semente, e uma semente espiritual. Sementes que são semeadas no mundo espiritual e que se materializam. Cuidado com o que você ouve. E o mesmo cuidado que você tem que ter ao ouvir as pessoas, nós também teremos que ter o cuidado de falar. Palavra
a vida. E Deus nos deu uma boca, não foi só para comer não, igreja. Foi uma boca como instrumento para processar vida, projetar o nosso futuro. Então, tanto o cuidado que nós temos que ter com o que ouve, e ter o cuidado maior ainda com o que fala. E eu tenho batido sempre nessa tecla da palavra. O próprio Deus, para dar forma aos céus, para dar forma à terra, o próprio Deus se utilizou da palavra. E foi com uma palavra que ele deu forma. E nós esquecemos isso. Quando nós lemos lá em Salmos 107, 20. Coloca no telão aí Salmos 107, 20. Igreja, cuidado com a palavra. Há muitas pessoas morrendo pela sua própria boca. Há muitas pessoas que estão matando com a sua própria boca, ou ao mesmo tempo se matando com a sua própria boca. Entenda o que o Espírito Santo está falando esta noite. O peso da palavra, a palavra, a vida, amada igreja. Olha o que está escrito em Salmo 107, 20. Enviou a sua o quê? Quem enviou a sua palavra? Quem é a palavra? Jesus é a palavra. E aqui em Salmo 107, 20, Deus está falando, Ele enviou a palavra. Jesus é a palavra. Até já falei isso aqui. Quando foi que Deus enviou a palavra? Quando o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Ele enviou a palavra para quê? E os sarou, e os livrou da sua destruição. Então nós não temos noção, amada igreja, o que sai durante 24 horas, por nós não vigiarmos, por não ter o cuidado, amada igreja, com o que nós falamos, ou nós entristecemos o Espírito Santo com a palavra, ou nós, com a palavra, vai dar legalidade ao mundo espiritual para que haja em nossa vida. A palavra, a vida. E eu preciso projetar o meu futuro. E eu posso projetar o meu futuro com a palavra. A lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Imagine uma pessoa, de cada 10 palavras, 7, 8 palavras é de morte. E a Bíblia diz que tudo que tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede vida ou morte. E a gente não atenta a isso. Bem-aventurado todo aquele que não ouve, ou que não detenha, ou que não pare no conselho dos ímpios. Como que uma pessoa não tem luz, não tem Jesus, não passou por um processo de novo nascimento? O que que um coração de uma pessoa dessa tem, igreja? Não tem a luz da Bíblia para te orientar. E quantos de vocês, por ouvir um conselho, achando que estava certo, correto, tomaram decisões, e lá na frente você viu o resultado? E muito cuidado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Por isso que a Bíblia diz, tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Há um ditado popular: diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. Não é um ditado popular que tem?
Existem outros ditados, como por exemplo, quem com porcos se ajuntam, farelos comem. Cuidado com o caminho do pecador. Não pare nesse caminho. Peça sabedoria a Deus. Mas pastor, come um mundo que a Bíblia... Há uma diferença. Quantas das vezes o cristão faz tantas e tantas alianças com pessoas, amada igreja, que não comunga a sua fé? Cuidado. O Senhor tem nos alertado na sua palavra. Mas pastor, como é que eu vou viver numa situação dessa? Eu vou viver isolado? Aprendam a conviver com as pessoas. Aceite as pessoas na forma que eles são. Resguarde o seu coração. Coloca um filtro no seu ouvido. Porque aquilo que você ouve, se você não tiver cuidado, te arrebenta, te fere, te machuca. Palavras malditas. Porque uma fonte suja não vai jorrar, igreja, águas limpas, cristalinas. Um coração sujo só vai sair sujeira. E esta sujeira, o problema não está na palavra que vem de lá para cá. O problema está no meu ouvido. Como é que eu vou comportar diante dessas palavras que nós ouvimos? Porque se nós não tivermos cuidado, amada igreja, essas palavras, ela vai penetrar o nosso coração, e a dor quem vai sentir é você, não é quem envia uma palavra peçonhenta. Tem um ditado que diz: quem bate esquece, quem apanha, porque apanhou, doeu. E tem palavra que dói. E o maior problema não é a palavra que nós ouvimos, é o estado espiritual que nós nos encontramos. O problema não é o ambiente que você está. O problema é nós. É um estado espiritual, amada igreja, fragilizados. O problema não está no que nós ouvimos. É um filtro espiritual que nós não aprendemos a colocar no nosso ouvido espiritual. Não é esse ouvido físico. Porque a palavra que você ouve, ela é espiritual. Você não vê, você ouve. E esta palavra que ela vem do mundo espiritual, por quê? Porque quem falou, amada igreja, lançou uma palavra, e essa é espiritual, e ela vem também para atingir o teu espiritual. Se nós não protegermos isso, não crescermos espiritualmente, não nos fortalecermos espiritualmente, estaremos dentro de uma igreja, ouvindo palavra, mas porém, sensíveis, melindrosos. Tudo afeta. Tudo afeta. Então o problema está aqui, não é as pessoas, está aqui dentro. Ouça tudo e guarde o que é. Nada acontece sem a palavra. A palavra, amada igreja, projeta o nosso futuro. Ela tem poder. Cuidado com o que você fala e cuidado com o que você ouve. Os demônios são seres espirituais. E tudo que ele aguarda é ouvir o que sai da nossa boca. Aquilo que dá legalidade a ele, ele não perde espaço de tempo. Ele, assim que sai a palavra que dá legalidade, ele entra.
e manipula a mente. A palavra, amada igreja, nunca esqueça que fica armazenado no mundo espiritual. Toda palavra que saiu da sua boca, da minha boca, está guardado no mundo espiritual. Eu já bati muito na tecla isso. E uma das melhores didáticas é a repetição. Porque talvez é isso. Hoje, quem sabe, saiu da tua boca tantas palavras que você deu legalidade ao mundo espiritual, que você não tem mais nem noção. Depois vai reclamar de quem? Da igreja, de Deus, do pastor, de quem? Assume os seus atos. A Bíblia diz: do que se queixará o quê? O homem. Dos seus próprios. Eu sou fruto daquilo que eu falo, igreja, ou daquilo que eu penso. Por isso eu preciso trabalhar minha mente. Eu preciso trabalhar aqui dentro. Porque se você não praticar isso, esse exercício na sua mente de fé, quem vai sofrer é você mesmo. A palavra, ela vai no mundo espiritual. E ela fica armazenada no mundo espiritual. É tanto que a Bíblia diz que um dia teremos que prestar conta das palavras que um dia saem da nossa boca. Está lá em Mateus 17:36, 12:36. É sério isso. Há muitos crentes que estão se matando com a sua palavra, adoecendo com as suas próprias palavras, dando legalidade do mundo espiritual com as suas próprias palavras. Então eu preciso eliminar isso da minha boca. Eu preciso tirar de mim esse vício de linguagem que não agrada a Deus. Você já parou para imaginar como é que é o vício de linguagem de uma pessoa que sai da cadeia? Eles têm uma linguagem única lá dentro, é ou não é? E linguagens cheias de codificação. E aí, velho, e aí uma coisa, aquelas gírias, aquelas coisas, sabe? Porque adquire dentro do sistema perverso. E quando nós nos convertemos, o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a melhorar a nossa fala, a melhorar a nossa comunicação, a melhorar o nosso pensamento. Por isso que há muitas palavras latentes, palavras que ficam escondidas e a gente não percebe. O Espírito Santo vai lá e faz nos lembrar dessas palavras e dizer: Senhor, me perdoe pelas palavras. Espírito Santo, me ajuda. Como é que eu devo vigiar minha boca? Eu tenho que pensar antes de falar. Quem fala muito, há uma grande probabilidade de errar mais, ou não? É por isso que nós precisamos colocar zip na nossa boca. Aquele momento que seu sangue está esquentando, é o momento que você tem que respirar fundo, uma vez, duas vezes, pensar: Espírito Santo, me ajude, porque aqui eu estou a ponto de explodir, eu estou com vontade em cima, fazer justiça com as minhas mãos. Não, igreja, respira fundo, me ajude, Espírito Santo, porque isso vai ser um exercício da sua fé. Hoje você respira fundo, amanhã também tu está respirando fundo. Tem momento que você tem que retroceder. Tu vai crescendo, se fortalecendo com Deus, se preparando para os embates no campo espiritual. Como que eu posso perder a batalha para mim mesmo? Perder a batalha para minha mente? Eu vou treinar todo dia a minha mente para isso. Espírito Santo, transforma a minha mente, Espírito Santo. Transforma a minha mente, Espírito Santo. Eu vou ocupar mais a minha mente com louvor, com oração, com leitura bíblica. Eu tenho que ocupar a minha mente. Bem-aventurado todo aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Cuidado com o seu testemunho. Crente, quando ele dá um péssimo testemunho,
para ele resgatar de novo a sua moral, é difícil. Na hora que um cristão ele começa a praticar ou continua na prática de um pecado, amada igreja, é uma luta para você mostrar de novo. As pessoas acabam não acreditando mais. Muito cuidado com o seu testemunho. Aonde quer que você vá, procura mostrar esse Jesus na sua vida. A Bíblia diz que nós estamos cercados de nuvens de testemunhos.